Olá, meu nome é Madalena Gomes da Silva Mantovani, sou aluna da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Faremos uma breve explicação sobre o livro da professora Maria da Graça Krieger, Dicionário em Sala de Aula, Guia de Estudos e Exercícios. E o nosso trabalho consiste no capítulo 4, o léxico descritivo, alguns conceitos necessários. E nós vamos começar falando sobre verbetes. Mas afinal, o que é um verbete? Verbete nada mais é que cada palavra listada no dicionário. Ou seja, todo o dicionário possui uma lista de palavras que estão grifadas, sublinhadas, estão em negrito, estão em destaque. E à sua frente, cada palavra possui o seu significado, tem a sua explicação. Ou seja, então, cada palavra que está aqui no dicionário é conhecida como verbete. E nós vamos falar também da denotação. Mas, afinal, o que é denotação? Denotação nada mais é que o nome de um objeto, de uma coisa. Então, eu não preciso de um contexto textual, de um contexto falado, para fazer uma denotação. Ou seja, eu sei que isso é um dicionário, que isso é uma caneta e isso é uma borracha. Eles não precisam estar inseridos em nenhum contexto literário, escrito ou falado, para eu entender que cada objeto tem o seu nome e a sua denotação. Mas, ao contrário disso, na conotação, eu já preciso que a palavra esteja inserida no contexto textual, escrito ou falado. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo, parece que passou por aqui. Mas passou o que por aqui? Aí, quando eu coloco, parece que passou um vendaval por aqui, vendaval é um verbete que tem a sua explicação no dicionário, que significa vento forte, seguido de temporais, seguido de granizos. Então, eu já tenho o conhecimento do que é um vendaval. Então, quando eu falo, parece que passou um vendaval por aqui, quando essa palavra está inserida no contexto, eu já tenho o entendimento de que o lugar onde eu cheguei, onde eu estou, ou que eu estou vendo, ele está totalmente destruído. E eu falarei um pouco sobre a diferença entre metáfora e metonímia. Bom, a metáfora, ela é uma figura de linguagem, né? Então, ela é uma comparação subjetiva que preza pela aproximação de duas coisas, seres ou objetos, seja o que for. Então, por exemplo, quando a gente fala, a menina é um doce. Esse doce, a gente não quer dizer literalmente que ela é um doce, uma sobremesa. A gente quer dizer que a menina, por exemplo, é uma pessoa muito gentil, muito calma, muito boazinha. Ou, por exemplo, se eu digo a menina é uma flor, quer dizer que ela é muito delicada, enfim. Já a metonímia, ela é uma figura retórica, né, que consiste em designar uma coisa ou uma ideia com o nome de outra coisa no qual existe uma relação de dependência ou causalidade. Então, por exemplo, a frase "a balança penderá para o seu lado". O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a justiça, né, no caso, representado na palavra balança, um dia penderá para o seu lado. Outro exemplo é: ela completou 15 primaveras, ou seja, como a gente sabe que só existe uma primavera ao ano, ela completou 15 anos de idade. A sinomia é a propriedade dos dois ou mais termos poderem ser empregados. O que pode haver é uma variação. O mesmo objeto é chamado de forma diferente, em função do lugar, do tempo ou do emprego da linguagem. Polissemia. Toda palavra com mais de um sentido é considerada polissêmica. São relações semânticas entre as palavras. O resultado será um novo significado ou uma nova acepção, de acordo com a terminologia da lexicografia. Homonímia é quando a palavra tem a mesma forma fônica. Contudo, os significados não se interrelacionam. Por exemplo, a manga é um substantivo feminino, parte do vestuário onde se enfia o braço. E ela também é um substantivo feminino, o fruto da mangueira. É explicada do ponto de vista da origem das palavras. Definição lexicográfica. De fato, a consulta ao dicionário está na busca do significado das palavras. E a elaboração de uma definição é algo complexo e, evidentemente, não é livre. Por exemplo, a palavra mamoeiro, que significa arvoreta caricácea frutífera. E, em alguns casos, alguns dicionários usam ilustrações para facilitar.
e este recurso é muito utilizado com o público infantil. Variações linguísticas. Um fenômeno natural apresentado por qualquer língua é o da variação linguística. Uma mesma comunidade pode falar de diferentes maneiras, caso típico dos regionalismos. A variação se faz presente no léxico sob vários aspectos: fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e outros. Eu vou falar palavras lexicais e palavras gramaticais. O léxico comporta outra divisão lexical que ajuda a compreender a constituição do léxico de um ponto de vista mais formal. Existem dois grandes grupos. O primeiro é formado pelas palavras lexicais. Estão os substantivos, os adjetivos e os verbos. Suas características é dar nomes, qualificar e identificar ações e estados. Estabelecem relações entre o homem e o mundo, realidade objetiva e a língua. O segundo grupo é composto pelas palavras gramaticais. Estão os artigos, os pronomes, as preposições, conjunções e advérbios. Cumprem a função de relacionar as palavras, formando locuções, componem a sintaxe das frases. Os recursos gramaticais da língua abrem caminhos para a expressividade. Por exemplo, temos caixa de leite. São palavras que têm uma função de relacionar-se, formando assim locuções. Cada palavra cumpre uma função diferente.